Hello, hello everybody, welcome to Fostering Língua one more time. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é eu quero mandar real e falar sobre o fato da fluência do Brasil, a fluência em inglês Brasil, como é que funcionam as coisas assim nas escolas, como você deveria estudar e sobre o nível de fluência que o Brasil tem. O Brasil é um dos países que tem uma baixa fluência em inglês por vários motivos. Na verdade, a gente também tem uma baixa fluência em espanhol, mesmo morando do lado aí dos espanhóis, né? Eu quero usar essa reportagem aqui do Terra como uma forma de falar sobre isso. Vamos lendo um pouco a reportagem e vamos comentar um pouco sobre isso. Vamos lá então. Por que apenas 5,6% dos brasileiros falam inglês? Esse número 5,6 é um número baseado nos quem formou em cursos, né, e tem pelo menos um B1, apesar que 1% é o número de pessoas brasileiras que têm um inglês fluente. Mas vamos falar sobre isso aí daqui a pouco. Vamos começar falando sobre essa entrevista, né? Foi feita aí pela EF Education, deve ser English First, não lembro exatamente o nome dela, mas está mostrando que o país Brasil tem proficiência baixa em inglês, além de ter caído 41 para 53 no ano passado, no caso 2018, essa reportagem de 2019. Por que o Brasil tem baixa fluência em inglês? Para falar a verdade, no Brasil, fora do centro, sudeste, é meio que não é tão comum assim precisar de inglês. E o inglês é mais uma faixa etária dos 30 para baixo. Então, as pessoas que estão nos 40, 30 anos, que precisam do inglês no mercado de trabalho, e abaixo disso o pessoal precisa do inglês para estudo. Normalmente, quando estão falando de pessoas mais velhas, elas não usam ou não precisam usar o inglês. O que, para mim, é assim, tanto faz, né? É questão minha, pessoal em si, mas eu acho que seria muito bom que as pessoas que estão na faixa etária maior que também aprendam inglês. Aqui no meu canal eu já vi que tem alguns inscritos que são por volta dos 40, 50 anos, o que eu acho tremendo, acho sensacional. Eu quero estar estudando línguas até os 50 anos. Não sei qual eu vou estar estudando quando eu chegar nos 50 anos, mas com certeza eu vou estar estudando línguas ainda. E é isso, e no Brasil ainda existe uma resistência muito grande contra o inglês, mesmo sendo no mercado de trabalho, o que é engraçado. É o que o Brasil tem uma dificuldade, às vezes, de relacionar com estrangeiros, né, clientes ou até compradores estrangeiros por causa disso. Bom, vamos descer aqui, vamos ler um pouquinho do que está falando. Para o EF, os problemas na área de educação e distribuição de renda são as causas do baixo desempenho. A área da educação, muitos professores, infelizmente, pelo baixo nível da faculdade no Brasil de letras, de inglês, especialmente assim EAD, os professores de inglês muitas vezes não têm uma grande facilidade de aprender inglês. Eu até lembro que teve uma lei que está para. Eu não tenho certeza exatamente se ela já foi aprovada ou está para ser aprovada, que vai exigir que os professores licenciados em inglês tenham um nível específico do CFR. Eu vou colocar aqui o card falando dos níveis, né? Não lembro se é B2 ou B1. Eu até sou a favor que os professores todos sejam B1. B2 seria bom, mas eu não acho que consiga ser feito assim de uma hora para outra, vai faltar professor na escola. Mas B1, um professor ser B1, eu acho que seria o elementar. Eu não consigo nem dar aula para alguém não sendo B1. Eu, por exemplo, estou estudando chinês hoje. Só no momento quando tiver mais quantidade de mais conhecimento que eu começaria a dar aula. Eu não daria aula sendo abaixo de B1. No mínimo B1 eu teria que ser. Mas vamos lá. Os sistemas educacionais de baixo desempenho, alto nível de desigualdade econômica dificultam o esforço para melhorar a proficiência no idioma em países como o Brasil. Existe muita desigualdade econômica no Brasil ainda. O coeficiente de Gini do Brasil mostra que o Brasil tem uma desigualdade enorme e isso reflete também no inglês, né? O inglês da escola pública ou privada, escola normal, é um inglês muito básico. Ensinam coisas como, e eu aprendi assim também. Você pega o verbo, coloca para trás e vira pergunta. Isso não é a verdade do inglês. No nível super básico até pode ser. Mas na hora que você aprende mais, você vê que não é isso que aconteceu. Bom, vamos lá. O nível de conhecimento do idioma no inglês é decorrência direta das oportunidades educacionais e que os brasileiros têm acesso. Sim, o brasileiro tem pouco acesso à educação de inglês, apesar que tem muito acesso a
materiais de inglês. Mas o material de inglês só por imersão, sem entender o que está acontecendo, não ajuda muito. Tem pessoas que podem ser autodidatas e aprender sozinhas. Isso é normal, as pessoas podem fazer isso. Mas é preciso um tipo de modelo que o Brasil ainda não tem. Igual existe alguns tipos de escola no Brasil que usam alguns modelos que, eu não, que são importados, que eu não acho que funcionam muito bem também. O brasileiro precisa de conversação e também de base gramatical, base para entender o que está sendo escrito. Eu gosto da aula assim, eu fiz a minha aula baseada nisso. Exposição em inglês, base gramatical. Se não entendeu, fala base gramatical em português, não tem problema. E conversation, que eu preciso produzir para conseguir fazer. E é uma das coisas que mais falta no Brasil em relação às escolas e didáticas mesmo das pessoas, de não querer produzir, não querer escrever texto, não querer falar, só querer receber. E isso é um problema muito grande mesmo. Vamos continuar aqui. Foco na curta duração do curso e não na proficiência do idioma é uma das causas. Sim, as pessoas brasileiras gostam de curso pequeno, curso rápido, super rápido. E fluente em 2 meses, fluente em 3 meses. Isso não é uma coisa... Primeiro que não deveria ser o objetivo certo a se fazer. Ficar procurando de método em método para achar a fluência do inglês é bom para quem está vendendo curso online. É bom para quem é o cara que vende curso. Você vai mudando de escola para escola. Mas assim, em relação a horas de estudo, é para pensar no mínimo 400 horas de estudo aí para começar a pensar de ter fluência. É preciso estudar. Não precisa literalmente ser sentar a bunda e fazer exercício sem nenhum sentido. Eu acho que tutoria com o professor e exercícios guiados na questão específica e produção é a melhor forma de você fazer. Existem muito mais formas hoje de ter material que não precisa necessariamente ser um material de sento na escola, ouço o professor e vou embora. Eu preciso, e as minhas aulas são feitas assim, para o aluno participar o tempo todo. Vamos ver o que eles continuam falando. A maior parte dos brasileiros tende a desejar um ensino rápido, é verdade, o que dificulta muito o domínio da língua inglesa. Esses cursos de 3 meses vai fazer você chegar do A1 para o A2, tá? No máximo, se você for um aluno muito aplicado, de um A2 para um B1. Mas ser um B1 não é fluência. Provavelmente é isso que eles estão falando aqui, que tem pouco fluentes no Brasil, né? E quando esses passam para o B1, são os 5% aí das pessoas. Para 88% das pessoas que pretendem fazer um curso de inglês no Brasil, a formação não deve durar mais de 2 anos. O meu curso em si tem 3 semestres, mas eles são feitos de uma forma diferente. E eu não assumo no final desses 3 semestres que a pessoa seja C, ou seja, fluente. E eu construí um novo curso que chama Mastering. Ele é focado em cada uma das habilidades, no speaking, no conversation, no listening, no writing e no reading. Você tem que fazer no mínimo um desses dois aqui, ó, ou conversation ou writing. Ou seja, tem que produzir. Ser um B2 no Brasil é considerado fluente muitas vezes. E é por isso que dá acho que esse problema aí sobre esse tipo de coisa. 2 anos é suficiente? Eu acho que sim, mas 2 anos seria ponto de partida. 2 anos deveria ser pelo menos um limite de se pensar. Na minha cabeça a cada 1 ano eu tenho que testar o que eu tenho. E se eu conseguir pular de nível em 1 ano, ótimo. Então, A2 para o B1. Dá para fazer com menos de 1 ano? Dá, mas eu acho que o importante não é pensar no tempo, mas sim na habilidade. Sair do A2 para o B1 é uma habilidade muito grande. Sair do B1 para o B2 é um esforço muito grande. E sair do B2 para o C1 é o maior esforço que existe em qualquer língua, tá? Eu até vou fazer um vídeo específico só sobre o B2 para o C1, que é a barreira mais comum que a gente vê em quase todos os lugares, em quase todas as línguas de fluência. Vamos continuar aqui. Tá falando que de olho nesse filão, muitas empresas se dedicaram a oferecer no mercado programas de curtíssima duração. Algumas prometem o ensino da língua em 18 meses. Pode fazer em 18 meses, mas você tem que estudar no mínimo aí 3 horas por dia, tá? E é 18 meses com 2 horas por semana. Pode fazer, claro, mas eu espero que as pessoas estão fazendo inglês fora. Porque 18 meses, sentou na sala, ouviu o professor, não fez exercício e foi embora, 18 meses não é possível. Mas para aprender inglês é necessário dedicação e comprometimento a longo prazo. Sim, inclusive, eu sou professor de inglês há 6 anos e ainda aprendo palavras até hoje. É necessário dedicação e comprometimento a longo prazo, de acordo com o CFR.
né, o link do vídeo que eu já coloquei. Vou até colocar um outro link falando sobre o FSI, que é um instituto americano da diplomacia de línguas, falando quanto tempo você demora em cada língua. E lá eu falo baseado no português, do português para o inglês, quanto tempo normalmente demora. É uma das línguas mais fáceis, inclusive, tá? Tá junto com várias das línguas latinas e germânicas, né? Que são mais fáceis para o Brasil, mas fácil não significa 3 meses. Ao menos 500 horas de estudo são necessárias para atingir um nível intermediário de um domínio de idioma. Sim, como eu disse, 400, né? É até possível fazer com menos. Se o professor fazer um estudo guiado e falar, aluno, faça a imersão de alguma forma, além do estudo guiado. Então precisa produzir, precisa receber mais vocabulário e precisa também ter o estudo gramatical. Então dá para diminuir isso aí, por exemplo, para 300 horas, para chegar no B1, 200 horas, mas tem que ter produção. Já para quem entende adquirir fluências em inglês é preciso de mais tempo de dedicação, cerca de 1.000 a 1.200 horas de estudo é indispensável ainda segundo o CFR. Sim, para chegar no C1, você tem que dobrar aí o 500 para o dobro no mínimo, porque a barreira B2, C1 é a maior barreira que existe. Muita gente demora 5 anos, 10 anos, 20 anos nessa barreira. Tá? Muitos brasileiros também não falam inglês por falta de perspectiva da aplicação da língua. É verdade. Às vezes no mercado de trabalho é meio difícil aqui no Brasil. Porém, é seleto o mercado. Eu já vi anúncios de recepcionista de hotel. Quem fala inglês recebe 40% a mais do que aquele recepcionista que não fala inglês. E eu acho um bom serviço para entrada, utilizando o inglês. E se a pessoa tiver 20 anos, 30 anos, 25 anos, é um bom emprego, é um bom emprego. Dependendo onde você estiver fazendo, você pode tirar até 3 mil reais, né? Dependendo onde você estiver. Hoje, estou falando na cotação de 2022. Muitos brasileiros por causa da aplicação da língua. Pois é, nem o espanhol, né, que é do nosso lado aqui. Eu vou pular isso aqui. Por que é tão importante aprender inglês? Além de ser uma importante ferramenta na comunicação, principal língua dos negócios, saber falar inglês funciona como um fator de ascensão social no Brasil. É verdade. Quem fala inglês no Brasil, mesmo que seja o inglês B1, B2, é considerado uma pessoa desejável pelo mercado, pela quantidade de pessoa tão pequena, né, de que fala inglês, inclusive no ramo de ensinamento também. Uma pesquisa feita pelo site de empregos, Cato afirma que a profissão que possui fluência no idioma pode ter salário até 61 maior do que as pessoas que não dispõem dessa qualificação. Como eu disse, o que eu vi de exemplo era 40% maior. Domínio do idioma diretamente ligado ao nível hierárquico, funcionários que exercem funções de nível júnior, pleno sênior, trabalho consistente, auxiliar operacionais recebem salário 45% e 18% maiores, respectivamente. Portanto, quem almeja progresso na vida profissional deve considerar adquirir fluência em inglês. Sim. Deixa eu falar sobre a questão do B2 aqui no Brasil. Muitos dos cursos vendem isso e, de forma geral, no Brasil, B2, que não é para ser fluente, é o intermediário avançado, é considerado fluente no Brasil. Das pessoas que eu conheci, muitas pessoas fluentes e alguns professores também conheci, são B2. Quando eu comecei a dar aula em 2016, ainda verde, eu ainda era B2. E logo quando eu comecei a dar aula, eu comecei a estudar muito mais também e me tornei C1 em 2019, 2018, 2019. Então, nos 2 anos depois, né? Estudei bastante para ser C1. E hoje eu não gosto nem de falar que eu sou fluente, mas sim, provavelmente eu C2, eu não fiz uma prova depois de 2019. A última prova foi essa, sendo C1. E a questão é que, sendo B2 no Brasil, você consegue passar a impressão que é fluente. E aí por isso que muitos professores são, e muita gente da área, né, CEO, gente que trabalha com Business English, fala com gente de fora do Brasil, são B2. Então, assim, é lógico que eu gostaria que a maioria dos brasileiros fossem C1, porque isso significaria não travamento, sem dificuldade na língua, expressar coisas que não coisas complexas que você não precisa ter que explicar de uma forma muito porca ou uma forma muito quebrada. Você pode explicar de uma forma mais fácil. Porém, na minha cabeça, brasileiros que são B2 estão muito bem servidos no Brasil atual. Talvez daqui a 10 anos, B2 não seja uma coisa tão diferente hoje. Mas hoje em dia, se você for um B2 no Brasil, você pode, muitas vezes, colocar no currículo inglês fluente, e muitas vezes o entrevistador vai te entrevistar, vai pedir lá inglês fluente, e ele tá
talvez até o entrevistador tenha inglês B2, a não ser que seja nativo, né? Mas é bem provável que o B2 seja o que se pegue no Brasil. O meu curso ele é feito assim em 3 semestres, com um modelo diferente para que o aluno se integre e produza. Então ele tem 180 horas, mas ele demanda mais horas extra à aula. E isso, na minha cabeça, faz o aluno conseguir chegar a B2, estudando bastante também. E o mastering é o aluno para ele conseguir um nível maior. Mas é isso, então fica aqui o meu recado e a minha reflexão sobre o Brasil hoje, como o inglês é visto no Brasil hoje. E é verdade que B2 no Brasil quase sempre é o que precisa aí no mercado de trabalho. Então, no científico também, B2 é um nível desejado. Muitos dos lugares desejam B2, porque esse, que nem é avançado fluente em si, é o que é considerado o que o brasileiro médio considera fluente. Se você quiser ser C1, minha dica, eu coloquei um outro vídeo, vou colocar esse terceiro vídeo aqui, que é falando sobre quais são as formas de aumentar o vocabulário. Você precisa adentrar na cultura para ser C1 ou C2. Tem que saber um pouco da cultura, um pouco da história, da literatura, de alguma forma, porque você vai aprender uma língua além da própria gramática, uma língua imagética, de como aquela língua, no caso aqui o inglês, como ela pensa. Por exemplo, o inglês é uma língua mais espiritual que o português. Por exemplo, usar o shall e o should e o will, eles dão conotações diferentes do que a gente traduz. Ah, should é deveria. Ah, will é futuro. Will é vontade. E should, eu deixo que os deuses tenham vontade. Só de falar isso, você vê que é um pouco diferente do que o português pensa, né? Se eu falo assim, shall I, por exemplo, should I go to Europe next time? Não estou falando deveria ir para Europa próxima vez. Estou falando que se os deuses quiserem que eu vá. Meio que vira no Brasil é se eu fosse, que é o subjuntivo. Então, são isso, são questões da língua que não dá pra gente só ir pela gramática pura e simples e tentar traduzir. E isso seria o nível C1. Essa é a minha primeira dica, é que você se mestre na cultura. Vá ler, pega um livro da história dos Estados Unidos. Ah, eu quero ler sobre a Guerra Civil. Um tema que muita gente gosta de ler. Pega, né, se você está no avançado, B2 para o C1. Pega o livro do Histórias da Guerra Civil dos Estados Unidos em inglês, leia o livro. Faça isso. Veja quem é Robert Lee, quem são os confederados, quem era a aliança, quem era os Estados Unidos em si, né? Os três estados e a ruptura entre eles. Bom, de qualquer forma, acho que era a União, se eu não me engano. E é isso. Então, abarque na cultura. Muito obrigado por ter visto o vídeo e a gente se vê na próxima. Goodbye, everybody.